desenvolvimento local da Jaguaribara. É um prazer e uma honra receber conosco aqui o doutor Francini Guedes, ex-prefeito de Jaguaribara, ele que tem uma formação plural, tanto de economia, planejamento urbanístico, administração municipal e, sobretudo, sem sombra de dúvida, é um agente público, um agente político que preocupado com o desenvolvimento não só da região de Jaguaribara, quanto do próprio estado de Ceará. Eu tive a oportunidade de acompanhar o percurso do deputado Francini Guedes na Assembleia Legislativa, fui assessora e sou assessora da Assembleia já há 35 anos, viu, Francini? Acho que eu vou ficar lá até os 70, não é? E, sem sombra de dúvida, o seu percurso no parlamento cearense deixou marcas indeléveis, né? Quem sabe você volta lá para continuar com a gente no Legislativo. A Unifor também recebe aqui a doutora Lívia Barreto, secretária do Desenvolvimento Econômico, Turístico, Aquicultura e Pesca de Jaguaribara. Ela tem uma formação também na seara da Biologia Química e especialização em desenvolvimento local e comunitário. Prazer tê-la aqui conosco, doutora Lívia, obrigada por ter aceito o convite. Recebemos também conosco a doutora Jucinete Calu, não é? Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara. Ela, por meio também da sua assessora, que está aqui com ela, a Castelúcia Brito, são as representantes que vêm conosco auxiliar nesse percurso de entendermos a versão do antropocentrismo, ou seja, vermos como é que a gente faz para garantir efetivação de direitos sociais para a população, mas também levando em conta, analisando a questão ecocêntrica, a questão de evitar o retrocesso ambiental, de evitar que hajam danos para a natureza, né? Enfim, um abraço muito fraterno ao Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Fortaleza, à TV Universitária que nos escuta. Eu passo a palavra primeiro ao Michel, para que apresente a turma de Direito, e em seguida eu passo a palavra para o doutor Francini Guedes, pelo prazo de 20 minutos, para a doutora Lívia Barreto e para a nossa secretária Jucinete, que vai compartilhar também o seu tempo com a Castelúcia. Nada melhor do que conciliar teoria e prática para fazer com que o aluno realmente aprenda e vivencie melhor as questões inerentes à seara ambiental. Michel, a palavra é sua. Pronto. Oi, pessoal, muito boa tarde aos colegas, aos amigos, professoras, ao doutor Francini, que já falei com ele, sabe, conversamos bastante, né? E, primeiramente, eu queria me apresentar. Como a professora Gina disse, eu sou Michel Vidal, eu sou do curso de Direito da Unifor, estou atualmente no 10º semestre, sou monitor também de Direito Penal 4, sob a orientação da professora Wagneriana. E eu queria apresentar a vocês o nosso projeto de pesquisa. Como surgiu esse nosso projeto de pesquisa? Porque, obviamente, pela cadeira de Direito Ambiental, nós muitas vezes vemos apenas a teoria do direito ambiental, as ações, mas não vemos a prática no caso concreto. Então, a professora Gina teve a brilhante ideia de fazer com que nós pesquisássemos realmente o tema, que nós nos engajássemos, certo? Então, eu fui sorteado com o tema da Jaguaribara, certo? Jaguaribara, eu conhecia apenas por nome, realmente, mas que quando eu fui pesquisar a fundo, eu me encantei pela história, porque era um município histórico, inclusive, como a professora já mencionou, há o Monumento a Tristão Gonçalves, um dos revolucionários da Confederação do Equador, certo? E, então, aliando ao município, a história do município também ao direito ambiental, nós temos justamente a construção do que a gente conhece hoje o maior açude do Nordeste, o açude Castanhão, certo? O Castanhão, na época, ele foi muito debatido. Houve a participação da sociedade civil, assim como o doutor Francini me explicou, não foi? E realmente me apaixonei pela história, porque ele não foi o único município a ser inundado.
Pelo contrário, vários outros municípios aqui do Nordeste foram inundados. Por exemplo, Canudos, da Guerra de Canudos, de Antônio Conselho, foi inundado para construir uma represa. Assim como também outros vários municípios além do Nordeste. Sobradinho, Centro-Sé, vários outros. Então, fui pesquisar o tema, é até recente a construção do Castanhão. Foi autorizada a construção em 1995 e foi concluída em 2001 apenas. Certo? E atualmente é o maior açude do Nordeste, o maior reservatório de águas. Abastece vários municípios, inclusive Fortaleza. Possibilita a atividade da piscicultura, a agricultura, a pecuária e também a própria vida nos municípios. Porque sem água aqui no sertão não existe vida, infelizmente. Certo? E a problemática do nosso estudo gira justamente em torno da desapropriação do município e a construção da nova cidade, e também do açude. Porque isso remete o tema do direito humano, o direito à água, mas, ao mesmo tempo, ele entra em embate com o direito à própria cultura, a própria cultura local do antigo município de Jaguaribara, e o direito à água. O direito à água, como muitos sabem, é um direito humano. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos. E nesses direitos humanos estão incluídos também o direito à cultura. O que houve com o município da antiga Jaguaribara foi que houve a desapropriação e, em consequência disso, não houve o próprio planejamento para preservar a história local. Havendo a desapropriação por utilidade pública, as pessoas foram movidas para a construção da nova Jaguaribara, certo? E o que estava de história no município foi por água abaixo, literalmente, certo? E é justamente isso que nós pretendemos estudar. Se existe uma obrigação moral do poder público frente à desapropriação de recuperar o que foi perdido, os monumentos históricos, as casas das pessoas, tudo aquilo, uma vida repleta de história, a cultura, a identidade local. Tudo isso foi perdido, foi por água abaixo. Então, justamente, entramos em ponderação entre dois princípios, entre dois direitos. O direito à água, obviamente no sertão muito precioso, e o direito à própria cultura, à própria história. Muito obrigada, Michel, pelas suas palavras introdutórias. Eu passo a palavra agora ao doutor Francini Guedes, para que faça também um relato histórico e a questão que demonstra bem a problemática das pessoas que moram aí em Jaguaribara e que cederam a água, que cederam a sua casa e a sua história, como o Michel falou, e que agora sofrem as agruras de não conseguirem manter o seu próprio sustento, o seu próprio desenvolvimento. Ao mesmo tempo, eu agradeço ao professor Euler e convido para que ele, no final das exposições, também seja um dos nossos debatedores. Doutor Francini, podemos começar? Podemos. A palavra é sua. Não, obrigado. É um prazer em participar. Quando você me convidou, Gina, eu disse que com o maior prazer. Eu vivi muita história de Jaguaribara. Eu tive a oportunidade de ser prefeito na cidade antiga, a cidade que Berta foi demolida, a Jaguaribara. Era uma cidadezinha pequenininha, agradabilíssima, somente com uma praça, as casas praticamente todas conjugadas, povo maravilhoso, havia uma convivência muito boa, vivia praticamente, a população vivia na zona rural, né, das atividades na área rural, afora aqueles que prestavam serviço na cidade, como comerciante, ou servidor público, alguma coisa dessa natureza. E eu me lembro que eu era prefeito e tomei conhecimento por outros, por terceiros, de que iam construir uma barragem e ia cobrir a nossa cidade. Eu digo, como é que pode? Eu sou prefeito do município, vai cobrir a minha cidade e eu não tomo nem conhecimento. Eu tomo conhecimento por terceiro. Quando eu procurei saber, existia na época o DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
com sede no Rio de Janeiro, onde o presidente era um cearense, ex-prefeito de Fortaleza, doutor Vicente Fialho. E eu liguei, ele disse, vem aqui ao Rio procurar conversar com a gente. Tal. Eu fui, levei outras pessoas, levei o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outras pessoas, e tomei conhecimento. Eu disse, presidente, não é assim que se constrói uma barragem, não é assim que se cobre uma cidade, tem que ser discutido exaustivamente. Os exemplos que existem em outras localidades de cidades que foram cobertas com as águas não são muito bons, porque não foram discutidos. Bom, esse tive meus processos de discussão, é importante, tudo vai ser lá no Boqueirão do Cunha, tal. Eu já conheci o Boqueirão do Cunha, certo? No limite de Jaguaribara com o município de Alto Santo, e começou o processo de discussão, mas eu vi na coisa parada, em menos se espera, o DNOS foi extinto. O DNOS foi extinto e o Vicente Fialho passou a ser ministro. O Ministério da Integração Nacional, do interior, onde o DENOX era vinculado, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, era vinculado a esse ministério. Então, a discussão da barragem do Caixão passou a ser com o DENOX. E nos chamaram para discutir, nós fomos discutir isso. Não pode ser assim, não. Não aceita, não, desse jeito. Não tenha dúvida de que no Ceará, no Nordeste, de uma maneira geral, onde tem água presa, usada racionalmente, tem riqueza. Modifica muita economia da localidade, não tem essa água, né? Nós lutamos tanto por açude, tanto por barragem, mas nós queremos discutir. Não é assim que vai ser feito, não. E começou o processo de discussão. E foi feito um entendimento que parte das ações seria do governo federal, por exemplo, da barragem, e outras partes das ações com o governo estadual. Por exemplo, a construção da cidade seria com o governo estadual, e a construção da barragem com o governo federal. As indenizações com o governo federal. Começou o processo de discussão. Foi feito um grupo multiparticipativo, onde tinha membros do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, participando dessas discussões. E eu achei muito interessante, quando criou esse grupo, do que quem falava primeiro nas discussões era a população de Jaguaribara. Jaguaribara e outros municípios. Porque não tem dúvida que foi afetado também o município de Alto Santo, o município de Jaguaretama, o município de Morada Nova e também o município de Jaguaribe. E essas pessoas falavam primeiro de que os técnicos do DENOX e do Ministério. Uma discussão muito grande, vai ser feito, não vai, tudinho, e as experiências que nós começamos a conhecer, como a barragem da cidade de São Rafael, no Rio Grande do Norte, com a barragem do Açu Armando Ribeiro Gonçalves. As experiências para a cidade que foi coberta não foram muito boas. E fomos também conhecer Nova Petrolândia, que eu não gostei muito da experiência. Bom, nessa discussão, o tempo vai passando, termina meu mandato de prefeito. Mas entra outro prefeito, mas me chama para que eu possa participar desse grupo. Eu continuo participando desse grupo. A discussão muito grande mesmo. E vai ser feita a cidade e como vai ser feita essa cidade? E onde é que vai ser feita essa cidade? E quais atividades econômicas e sociais que teremos na nova cidade? Porque a população da cidade antiga, que morava na margem esquerda e na margem direita do Rio Jaguaribe, vivia de atividades rurais. Por exemplo, tinha as vazantes, plantava-se feijão, plantava-se milho, plantava-se melão, plantava-se batata, girimum, melancia, e depois tinha uma atividade muito forte de bovinocultura de leite. Esse pessoal da bovinocultura de leite também aproveitava as vazantes quando concluía a colheita. Esse pessoal vai para onde? A experiência que tem, muito longa, é na área de, praticamente, bovinocultura de leite. Vai para onde esse pessoal?
que diziam que iam construir a barragem e ia cobrir 2/3 do nosso município, a parte que ficava fora era a leste, que é a Serra da Micaela, né? Junto à BR-116, que tinha que ser mudada até o percurso da BR-116, e uma sul limite com o município de Jaguaribe. Nós fica 2/3 coberto com as águas. Como é que vai ser? Onde vai ser a nova Jaguaribara? Como é que vai ser? E nós começamos o processo de discussão. Vai fazer a cidade aonde? Na Serra da Micaela, sem muitas condições de habitabilidade? Vai ser próximo a Jaguaribe, onde nós poderíamos ser um bairro de Jaguaribe, ou estar sujeito a determinado tipo de inundações? E esse processo de discussão, chegamos à conclusão que também nós queríamos participar do desenvolvimento que podia ter uma barragem. E onde poderia ser melhor? Próxima, onde estava a parede da barragem. A parede da barragem ficava uma parte do município de Jaguaribara, outra parte do município de Jaguaretama. Desculpe, de Alto Santo. E como é que vai ser? Nós vamos ficar aí, que é município de Alto Santo, quer dizer, a jusante da barragem era o município de Alto Santo. Como é que vai ser? E nesse processo de discussão, que graças a Deus foi uma coisa muito importante, resolveu fazer-se um plebiscito. Alto Santo cedendo terra para Jaguaribara, Jaguaretama cedendo terra para Jaguaribara, Morada Nova, todos esses 3 municípios cedendo terra para Jaguaribara, foi feito um plebiscito e cederam terras para construir a cidade próxima à parede da barragem. E como é que vai ser as indenizações? Porque as experiências que existiam de outras barragens não eram muito boas, as indenizações. Experiência até do próprio Denox e de outras empresas. Aí foi feita, o Denox queria fazer essa tabela de valor de indenização tem que ter participação da sociedade de Jaguaribara e dos municípios envolvidos. E nós tomamos parte, os engenheiros de Jaguaribara, os engenheiros daqui dos municípios, participaram ativamente desse processo para fazer, junto com o Denox, uma nova tabela de valores. Mas depois de fazer essa tabela de valores, essa população recebe a indenização, vai para onde? Vai morar onde? Vai sair do município? E que atividade vai ter Jaguaribara? Começou-se a discutir e chegamos a uma conclusão de que tinha uma península que ficava no município de Jaguaribara, chamada Curupati, onde podia haver atividades na área de agricultura, e uma área que era do município de Alto Santo, que ficava já dentro do novo município de Jaguaribara, Mandacaru. Mandacaru seria para bovinocultura de leite, e o Curupati para fruticultura e piscicultura. Esses processos foram discutidos exaustivamente. Naturalmente, muitas das populações que receberam as indenizações foram embora, foram para outros municípios, aqui perto ou longe, muitos. E começou a construir a Nova Jaguaribara, mas não tenha dúvida que a população que morava na cidade antiga não gostaram da ideia. Não gostaram da ideia e começou a discutir. Aí eu me lembro bem, Gina, e vocês, Michel, de uma senhora que disse: essa nova cidade vai ter não sei quantas praças, é ruim, não sei quantas praças. Aqui só tem uma, a gente se reúne nessa praça, tendo 10, 12 praças, não dá nem para a gente se reunir. Eu digo, e as casas vão ser tudo casas, não vai ter casa de taipa, quem tivesse uma casa de taipa vai ter uma casa de alvenaria, todos vão ter casa igual ou melhores às casas da cidade antiga. Bom, com relação à área urbana de Jaguaribara, houve uma mudança muito profunda, muito grande, mas as atividades econômicas, lamentavelmente, por exemplo, Mandacaru, para produzir 50 mil litros de leite diário,
foi feito as casas das pessoas que moram no Mandacaru, foi feito um projeto do Mandacaru de irrigação, foi feito os estábulos para criar, colocar o gado. Lamentavelmente, hoje, 13 anos depois, 14 anos, esse rebanho chegou aqui. Nunca chegou aqui. Eram discutidos com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com o Ministério de Agricultura, e sempre teve problema. Lamentavelmente, essa população do Mandacaru, eles mesmos que tinham condições, alguns deles conseguiram comprar suas vaquinhas, alguma coisa, tinham suas casas, foi feita as casas em terrenos maiores para que pudesse fazer até a criação de peixe em cativeiro, ou fazer suas hortas nessas casas, era de 25 metros por 50, quer dizer, as casas pequenas, mas o terreno grande. E essa população tomou um processo de discussão exaustivo, mas até hoje as suas atividades não foram concluídas. Era para chegar a 3.060 matrizes. E não, veio uma empresa de fora de São Paulo, tudinho, cedeu uma usina de pasteurização de leite, cederam algumas matrizes, mas até hoje o Mandacaru não foi concluído. E o Curupati só foi feita a primeira etapa, que é de fruticultura, está funcionando razoavelmente bem, mas a segunda etapa não foi feito nada. E hoje o Curupati Peixe, o peixe que era a base econômica do nosso município, lamentavelmente, Gina, hoje nós temos pouca gente com peixe. Nós que éramos um dos maiores produtores de tilápia do Brasil, lamentavelmente morreram quase todos. Na época que eu fui prefeito a segunda vez na cidade, nós mostramos ao governador que tinha sido em função de movimento das águas, junto com a COGÉ, e o governador ficou de indenizar esses que perderam o peixe, aí era em torno de 4 milhões, aí liberou 2 milhões para comprar alevinos e ração, mas depois aconteceu outra mortandade e hoje eles devem a banco, não tem dinheiro para comprar alevino, não tem dinheiro para comprar ração e vive numa dificuldade tremenda, tremenda. Um município que apoia alguma coisa, mas com muita dificuldade. Deve a Banco do Nordeste, deve a Banco do Brasil e vive... Nós tivemos agora, recentemente, encaminhado um documento até o senador Tasso Gereissati, para que ele pudesse nos ajudar, porque tinha que perdoar a dívida. A dívida está vencendo e nós não temos condições de aí. A culpa não foi nossa, entendeu? Aí como é que vai ser se a população vai ficar passando fome? A situação hoje é praticamente essa em Jaguaribara. Situação dificílima, dificílima. E agora, com essa pandemia, o comércio local praticamente parado, entendeu? As dificuldades tremendas. É lamentável, mas é isso que é Jaguaribara. E tem uma coisa, nós temos riquezas, nós temos potencialidades grandes. E o que falta é os governos nos ajudar, o governo federal, porque o governo municipal não tem condições de fazer sozinho, é o governo federal e o governo estadual. Isso é que é a verdade. Não sei se... Eu agradeço muito a sua fala, e é uma fala real. Eu estava aqui colocando ao lado do chat, prefeito, alguns dos problemas que o prefeito apontou, não é? As promessas de criação bovina e de horta que não foram cumpridas, a produção de tilápia que, na verdade, não teve como prosperar, o problema econômico dos produtores da piscicultura que hoje devem, inclusive, recursos aos bancos e não tem como pagar esses recursos, porque empréstimos foram feitos e hoje eles não conseguem, esses novos limites municipais que tiveram de forma fraterna, ou então difere de certa forma que os municípios limítrofes repensassem, né,
a construção dessa nova cidade, essas indenizações que algumas ficaram, outras que as pessoas receberam a indenização e partiram, acontecendo um êxodo da população de Jaguaribara, e quais as atividades realmente que podem ser mantidas para manter a sustentabilidade desse local. Quando a gente vê esse mundão de água aí do Castanhão, as pessoas não pensam nas agruras, nas dificuldades daqueles que cederam a sua terra, a sua casa, a sua história para a construção dessa nova economia. Então, aqui a gente sempre tem esse alerta dessa visão que deve ser plural, né? Então, a preocupação agora é também com o São Francisco, né? São Francisco tem feito um debate enorme da interligação das bacias do Rio São Francisco, mas esse cuidado que o prefeito Francini apontou e essas dificuldades, eu tenho certeza que os alunos ignoram, né? Como é que sobrevive aquela pessoa, o cidadão de Jaguaribe e de Jaguaribara e desses municípios todos no entorno que tiveram que ceder, Jaguaribara que teve que ceder a sua terra em favor da formação dessa água do Castanhão. Eu passo a palavra agora à Lívia, né, a secretária Lívia, que é especialista em desenvolvimento local e comunitário, para que ela diga quais são as atividades, as tentativas. Ela me falou que estava recebendo um grupo de empresários para promover que eles viessem, que eles continuassem cultivando frutas e que criassem doces e tal. Como é que está sendo o seu trabalho aí ao lado também do ex-prefeito Francini e do próprio município? A palavra é sua, secretária Lívia, para que possa falar conosco. Então, boa tarde a todos. Só um minutinho que vou desligar aqui o microfone. Só um minutinho. É interessante, Francini, se você puder colocar o seu microfone no silencioso, aí o dela não dá microfonia. Pronto, muito bem. Pronto. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui o convite, né? Dizer que a gente está sempre à disposição. Tá? Só baixar aqui. Pronto. Acho que tá ok, né, agora? Eu saio aqui para o outro ambiente, que agora fica... O Francini está em outra aba aqui, acho que agora funciona, sem microfonia, né? Pronto, vou aqui para a sala onde tem... Vai dar certo. As chaves da cidade aqui da Nova Jaguaribara, que foi recebida aqui no dia da mudança, nós recebemos, então vou falar daqui. Então, eu quero agradecer, né, primeiramente, o convite, dizer que a gente está à disposição para outras turmas, outros professores que quiserem, sempre que a universidade precisar do município, tanto para as aulas teóricas virtuais, como também possibilitar as aulas de campo, né? Estaremos aqui para receber. Então, como o Francini bem falou aí na visão de cidadão jaguaribarense, os desafios, né, que a gente tem enfrentado desde a mudança até os dias de hoje, né? Nós chegamos aqui em 2001, o açude ele foi concluído em 2002, só sangrou em 2004. Então, enquanto estava tendo a construção do canal da integração, havia empregos, né, mão de obra, onde a população daqui teve a oportunidade de ter ainda uma renda, mas, como ele falou, a parte dos programas para a implantação de atividades econômicas eram muito difíceis e até hoje nós não tivemos ainda a implantação de alguns. Como a gente tinha uma atividade totalmente extrativista e por também ter 2/3 das nossas terras, né, inundadas, então as atividades ficavam bem restritas e o que a gente tinha que pensar era na água, tinha que fazer alguma atividade que utilizasse a água. Com os perímetros irrigados, né, muitas comunidades rurais que foram inundadas, todas viraram um único assentamento, né, 19 comunidades
foram morar no Mandacaru, né, a população daquelas comunidades, e Mandacaru, Curupati e o Alagamar também, que era outra comunidade rural que a gente tinha, que nós perdemos para o município de Jaguaretama devido à proximidade, mas que a população da nossa cidade ficou lá. Então, foi criado uma espécie de união desses 3 assentamentos. E, paralelo a isso, na época o prefeito era o Cristiano Maia, e ele foi, assim, pensou nessa parte da piscicultura, né? Na piscicultura, no plano do governo, estava somente para a comunidade do Curupati Peixe, mas a comunidade, a população da sede não tinha mais a terra para plantar, né? Não tinha mais a terra para criar seu gado, então também foi pensado em inserir esse pessoal. Então foi feita uma viagem para o açude de Sobral, para eles entenderem a importância de ver a prática, né, professora? Para eles entenderem como seria produzir peixe em tanques-redes. E aí, apenas 8 produtores se animaram e aí foram colocados, acho que foram 5 gaiolas só, 5 tanques-redes para iniciar. E aí, de um grupo, que a gente chamava de Grupo Pioneiro, acabou virando uma associação com 60 pessoas, e eles foram começando através de financiamento bancário, onde cada um fez financiamento, né? A gente costuma falar que dos projetos produtivos, esse não teve interferência direta do governo, foi o que deu certo, porque anos depois eles se tornaram os maiores produtores de tilápia do país. Em 2013, Jaguaribara produzia 23 mil toneladas por ano. 95% do peixe do Ceará era produzido aqui no Castanhão. Os açudes foram diminuindo o volume e o Castanhão sustentando. Então, muitos produtores migraram para o Castanhão. E foi também o desenvolvimento da cidade também. A gente deve muito a esses produtores que migraram. Uma renda de 7 milhões de reais que girava por mês aqui dentro. Então, desenvolveu a parte de beneficiamento, onde as esposas desses piscicultores também trabalhavam com a produção dos subprodutos, né? Francine ganhou até um prêmio de prefeito empreendedor, né? A Emília também ganhou, que foi a prefeita da época, depois do Cristiano, onde se deu muita oportunidade a esses produtores que apostaram na produção, e aí foi dada oportunidade pelo poder municipal e eles conquistaram um espaço muito grande na produção do país. Foi construída uma unidade de processamento da tilápia e as associações que a gente organizou, as produções e associações e cooperativas. Então, a Associação do Beneficiamento, ela trabalhava desde a produção do filé e também a utilização dos resíduos. Também a gente pensava na produção, a gente pensa ainda na produção sustentável. A pele daquele filé não iria para o lixo. A gente fazia, ainda hoje faz, o curtimento, onde são feitas bolsas, chaveiros, cintos. Até hoje a gente tem vendas para todo lugar do país. É um grupo de mulheres que antes eram agricultoras, né, e viraram artesãs. Também as vísceras do peixe são transformadas em óleo, e esse óleo é utilizado para a fabricação de ração, de sabão. A gente também chegou a vender para a unidade da Petrobras, em Quixadá. A última parceria nossa foi com o NDP da UFC, através do Dr. Dorico, no projeto também da pele da tilápia para o uso de tratamento de queimados, nas queimaduras, né, dos pacientes do Instituto da UFC. E a gente começou essa pesquisa aqui no Castanhão, Jaguaribara, mas infelizmente a gente começou a ter a redução do açude ocorrendo de forma muito rápida, tanto a vazão, como também para a perenização do rio, como também para
enviar para Fortaleza, e aí, como o Francine já relatou, né, causou muitos danos também, o açude só secando e só saindo água, e a gente chegou a um ponto que não tinha mais como produzir, né? Em 2015 teve a mortandade de 98% de toda a produção, e aí foi uma cadeia, né? Daí os grupos de beneficiamento também foram quebrando, do pessoal que cuidava também do processamento das vísceras, a parte também dos serviços, né? Fabricação de barcos, a gente já estava fazendo aqui no município, dos tanques redes, canoas, parte de revendas de ração, então tudo isso foi diminuindo. Alguns produtores migraram para outros estados, os que não conseguiram ficaram aqui, e aí foi quando o governo deu essa ajuda, e aí em 2016 houve o mesmo problema de novo, né, na gestão das águas. A gente não considera que foi uma boa gestão por não ter combinado com os moradores do município que dependiam e dependem dessa água para sobreviver, né? A prioridade não foi a gente mais uma vez, então aí a gente teve outra mortandade. Continuou em 2017, ficaram apenas 15 produtores nas áreas mais fundas do açude, e 2018 foi voltando, né? O açude foi as poucas chuvas, mas dava para manter. A gente produziu no Castanhão com 2% de água. E deu para tirar o sustento, tanto da pesca artesanal como da piscicultura. Claro, a gente verificando os parâmetros de qualidade da água diariamente, respeitando o volume do açude, colocando o número de peixes em cada tanque, de maneira que a densidade não fosse um risco. E em 2019 aconteceu de novo, né? O primeiro semestre é sempre um desafio manter a produção dentro do Castanhão. Esse período de maio a junho é um período que é muito quente, né? A oxigenação da água tende a diminuir, mas mesmo assim, em tantos anos de produção, nunca tinha acontecido, né, uma mortandade como aconteceu. E esse ano, seguindo os mesmos fatores de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, não aconteceu mortandade. E aí os piscicultores até falam, porque não teve nenhuma operação da válvula da Cogé, né? A gente relaciona muito porque são piscicultores experientes, não é repassando culpa, apenas um conjunto de fatores. A gente sabe que os fatores climáticos interferem muito, mas foi algo que ajudou. Que a gente, esse ano, passou sem, não teve mortandade, né? E sofremos os mesmos fatores climáticos dos outros anos e não teve mortandade. Então, hoje nós temos um relacionamento direto com os gestores da água. Tivemos reunião onde eles passam também esses parâmetros, o cuidado, né? O que aconteceu serviu de alerta para ter esse cuidado de conversar, de respeitar, né? Quem deixou suas casas, o Francine sempre fala, deixamos nossas origens, então o que a gente precisa também é que tenha respeito, né? Que esse pessoal, eles não têm outra atividade, então a gente até fica um pouco triste, porque é como se não tivesse valido a pena tanto esforço, né, para dar água ao Ceará e Jaguaribara passar por essa situação que a gente está passando hoje. Eu peço desculpa a vocês. Porque nossa família, a gente acompanhou desde a cidade velha até aqui. E a gente vê um auxílio tão pouco, e as pessoas gostam tanto pouquinho, sabendo que antigamente eles tinham filhos na faculdade, que podiam pagar a faculdade com uma despesca, né? E tudo que eles querem é que tenha essa atenção. A gente nunca recebeu uma cesta básica para esses piscicultores. E eu não falo só de piscicultores, tem agricultores que não conseguem fazer irrigação, tem produtores que não conseguem dar água ao seu gado. Então, para que serve comitê de bacias, né? Para que serve reuniões
o que a gente fala não é ouvido. E assim, o Francini, ele é um grande incentivador, né, da produção e da economia daqui. A gente fica revoltado, mas nossa cultura não é de fazer baderna, muitas vezes eles querem fazer manifestação, né, fechar o canal, mas não é nossa cultura. Nossa cultura é de educação, de um povo que gosta de conversar. A gente escuta muito também a irmã Bernadette, que foi uma grande lutadora, e tem ela como exemplo. Então, hoje, como eu falei no telefone para a professora Gina, está muito difícil, porque não seguiram o plano econômico na época que o governador Tasso deixou, não seguiram depois, não teve um planejamento econômico, não se tem uma indústria aqui. A gente não consegue incentivos do governo, não consegue que mande uma fábrica para cá, a gente tem que a gente ficar descobrindo onde é que tem empresários interessados para ir lá, como a gente está agora conversando com alguns, tem um distrito industrial que nem desmatado foi, nem urbanizado foi. E a gente vê que foram construídos outros distritos em outros municípios que não é desmerecendo, mas eu acho que Jaguaribara tem que ter um tratamento diferenciado. Eu espero assim, que nas próximas vezes que a gente for participar de um momento desse, a gente esteja contando a história diferente, né? Que deu certo, como a piscicultura, que foi por conta de cada piscicultor que deu seu nome, seu CPF, tirou dinheiro, e não que foi dinheiro de governo, que foi por conta das pessoas aqui, que a gente também está incentivando as mulheres para costurar, que já temos sete grupos de costura, a gente quer transformar aqui também um polo de costura. Hoje elas estão fazendo aventais para os hospitais aí de Fortaleza, então começou com um grupo, hoje a gente tem 7, vamos abrir mais 2 na zona rural, mas tudo com incentivo municipal. Nem cursos a gente recebeu. Nós fomos, Francini nos acompanhou junto com o prefeito, a gente não recebeu nenhum curso, foi tudo pago pela prefeitura, pagamos ao SENAC, e eles vieram e deram 3 meses de curso para profissionalizar 60 mulheres que hoje estão trabalhando. Francini conseguiu, fez uma campanha, né, junto com alguns amigos, e conseguiu 15 máquinas, se eu não me engano, 15 máquinas de costura. E através dessas máquinas elas estão tirando sustento. Então são muitas coisas que a gente faz do suor. E agora a retomada da piscicultura está sendo outro desafio, né? Porque as águas do São Francisco não garante que o açude vai encher, ele apenas vai manter, né, o que entra pelo São Francisco talvez seja até menor do que está saindo agora, né, pelo canal do trabalhador. Então, o que vai encher o açude vai ser chuva mesmo. E, assim, até ele pegar 20%, a SEMAS não libera licença ambiental para produtor fazer o que conseguir fazer um financiamento. O banco só libera se tiver uma licença ambiental, a COGE também só libera outorga se tiver esse percentual de 20%, mas eles não deixam encostar em 20%, né? A gente está com 12,16% agora. Então, é uma guerra constante. E a parte também de beneficiamento do pescado depende muito da produção. O peixe está saindo... Hoje a gente está produzindo 10% do que produzia no auge da produção. Talvez não chegue nem a 150 toneladas. 150 quilos, na verdade, por mês, né? 150 toneladas, 150 mil quilos. Antigamente era 1,5 milhão de quilos de tilápia que era produzido por mês. Hoje a gente não tem nem esse valor. Mas quem está lá é quem só tem essa alternativa, e a gente tenta ao máximo passar essa realidade, gritar, chorar muitas vezes, né? Mas nesse momento de pandemia está sendo desesperador mesmo, né?
Aí a gente Secretária, está... eu agradeço bastante o seu testemunho, né, e a sua garra, perseverança aí como cidadã também de Jaguaribara. Com certeza, nós estamos atentos a todos esses relatos que você está dizendo. Os cursos de profissionalização, eu já estou pensando aqui com os cursos da Unifor de estilismo e moda. A gente fez um trabalho aqui com a Prainha, com certeza vamos fazer também com vocês. Né? Eu vou levar aqui para a divisão de responsabilidade social da Unifor, para que a gente possa fazer esse treinamento. Vou levar para a fundação a questão das máquinas. Enfim, essa é uma conversa que só está começando. Eu passo a palavra, eu agradeço a sua palavra, o seu testemunho, e eu passo a palavra agora à secretária doutora Jucinete Calu, né, secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para que ela também fale e dê o testemunho dela. Vamos depois continuar um pouco no debate. Tá, ok. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Tá bom. Muito obrigado. Lívia, desse jeito, minha amiga, você deixa a gente emocionada, né? Gina, eu comecei agora aqui na agricultura, né? Iniciei meus trabalhos no período de fevereiro, já em plena pandemia. Sou de Jaguaribara, venho de uma família humilde, que vim da família de fazendeiros, a gente criava gado, né? E fomos indenizados. E até então a gente veio morar na cidade. Eu queria pedir para você falar um pouco mais próximo do microfone. Pronto, tá Pra ouvindo gente agora? Perfeito. Tá melhor? Joia. Pronto. Como eu estava falando, a gente veio de família humilde, né? Fomos indenizados e hoje a gente mora na cidade. Morei um período aí em Fortaleza, há 14 anos, e ingressei na vida política, né, Francine? E hoje estou aqui novamente em Jaguaribara. Relatos, Lívia, quem sabe falar todos, né? Que vivencia aqui direto. Mas desde quando eu peguei essa secretaria, agora de fevereiro, a gente está sentindo uma dificuldade, a prefeitura em si, né? A gente tem um abastecimento de 98 localidades que não tem água. Essas localidades, é a prefeitura quem arca com carro-pipas, o abastecimento, né? E estou tentando, e se Deus quiser, vamos conseguir um resgate aí do meio ambiente, que é muito importante também para a nossa cidade. Hoje iniciamos também com a construção de uns galpões para resíduos sólidos, né? Que é o consórcio, está entrando aqui na cidade, justamente para a gente acabar o lixão. Não acabar, mas organizar o lixão, né? E esse resgate do meio ambiente é muito importante também para Jaguaribara, né? A gente precisa, nós temos crianças que não têm uma praça para se brincar, com brinquedos adequados, e isso como Lívia fala, fica meio chocante. A gente foi jogado aqui e ninguém olha, né, para nossa cidade. A gente precisa de um olhar diferenciado. A gente cedeu as nossas terras para construir o Castanhão e ninguém olha por nós, né? Eu agradeço imensamente ao nosso parceiro Francini, que eu sou grata por ele sempre batalhar por Jaguaribara também. Eu vou passar até a palavra aqui para a Castelúcia, que ela quem está mais à frente. Como eu falei, eu peguei a secretaria agora em fevereiro e ela vem à gestão há 4 anos aqui já vivenciando, né, no nosso município. Eu vou passar aqui um pouquinho para ela também falar sobre o desenvolvimento que ela fez durante esses 4 anos e o que a gente precisa mais ainda para nosso município. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da secretária Lívia. Castellucci, eu gostaria que você falasse mais próximo do microfone, para que a gente possa gravar melhor. Está ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao convite a vocês, ao meu amigo Francine Guedes, que é uma pessoa admirável por todos.
Nossos problemas em Jaguaribara, né, não vem da agora, já vem desde o início. As famílias foram, né, retiradas do seu local, do seu habitat, de toda uma cultura, de tudo que se foi construído e colocado nessa cidade. Alguns sem estrutura, né, outros com uma estrutura psicológica, emocional, equilibrada, mas aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas que já vinham de uma cultura desde a sua cidade, é bem difícil se adaptar em outra, com outras culturas, com outro estilo de vida. E isso já vem dificultando a esse período, né? E a falta de recurso, a falta de chuva, vem agravando a situação há alguns anos. Acho que não só no nosso município, mas em outros municípios. A questão da água, do abastecimento, é muito complicado no nosso município, pela essa questão mesmo de muitos municípios não terem água potável, água, né, que venha da CAGES, que não tenha encanações nas suas comunidades. E a prefeitura em si, elas atendem essas comunidades. Isso já vem da gestão de Francini, já vem de outras gestões, que são abastecidos em carro-pipa, como a Jujua falou, que essa água, elas são colocadas em cisternas. Então, a vida dessas pessoas é muito complicada e já vem outro complexo, outro trauma, né, da falta de água, que a gente sabe que sem água, né, não se faz nada, a gente não consegue viver. E bate muito nessa tecla. Nós temos o açude, o maior açude, né, da América. Lívia e o Francini me corrija, não entendo muito bem, mas eu sei que ele é gigante, e essas comunidades não têm água, né, serem abastecidas por carro-pipa. E é isso, as dificuldades, são muitas dificuldades, a Lívia passou aí, né, muitas, e a questão do meio ambiente é algo que as pessoas precisam se conscientizar, precisam se adaptar a uma nova gestão ambiental, começando da sua própria casa, do modo como separa o seu lixo, do modo de consumo, porque futuramente isso vai ser um impacto muito grande, e eu acho que é um futuro muito próximo. Eu acredito que se nós não nos conscientizarmos, isso vai ficar uma situação complicada, não só para o município, mas para todo o país. Quero agradecer, minhas palavras são essas, e pedir o apoio de todos vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Castellucci, também por seu testemunho. Eu passo a palavra agora em ordem para a Luciana Barreira, que é nossa mestre em Direito e também funcionária da SEMAS, para a Patrícia Albuquerque, que está escrevendo sobre a questão dos comitês gestores da Bacia do São Francisco, e aí eu vi a crítica da Lívia, que eu achei bem interessante. Olha, existe um comitê gestor, mas que é surdo aos apelos da própria população. E passo a palavra ao professor Euler, tá? Também para que faça as suas considerações, né? Então, por ordem, para a gente ganhar tempo, Luciana, Patrícia e Euler, tá? Vamos lá? Vamos lá, Luciana. Boa tarde a todos. Obrigada pela palavra, professora Gina. E eu acho que, como todos, né, ficamos bastante tocados, né, emocionados e impressionados com o depoimento da Lívia, né, de uma luta que vem de anos para a subsistência, né, o próprio sustento de toda uma população, né, de um município que cedeu suas terras, né, o seu sustento, a sua atividade social e econômica para a construção de um açude em benefício do desenvolvimento do Estado como um todo, né, e que beneficia, cuja água, né, beneficia o Estado como um todo, né, proporciona, né, a possibilidade
de subsistência e de desenvolvimento social e econômico para todo o Estado, e havendo um contrassenso, né, que ao fazer isso, ao contribuir para esse desenvolvimento social e econômico do Estado, de outros municípios, teve o seu próprio meio de desenvolvimento subtraído, né? Porque antes se tinha a possibilidade de cultivo agrícola, né, de acesso à água, e hoje existe essa carência, né, havendo esse contraditório, né, algo contraditório, uma cidade que cedeu a sua água, né, o seu terreno para que haja água para o Estado, não tem essa água suficiente, porque, pelo que eu entendi do depoimento da Lívia, o problema não é que o Castanhal não tenha água suficiente para a produção de vocês, para o desenvolvimento da atividade. O problema é porque essa água é canalizada, né, para outros municípios, deixando uma quantidade insuficiente para o desenvolvimento da atividade de piscicultura, né? Pelo que eu vi, esse é o principal problema. E com essa quantidade de água não é possível exercer essa atividade porque seria insustentável ambientalmente, né? E para a própria saúde da população seria insustentável produzir o peixe com 12%, né? Que ela falou que fica 12% da capacidade, e a concentração de peixe nessa quantidade poluiria, né? Isso poluiria em demasiado, haveria uma sobrecarga, né, de poluentes, e não seria possível produzir o peixe de forma sustentável, né? Então, ela relatou também o problema da falta de digamos, diálogo, né, efetivo com o Comitê de Bacias. Eu realmente tomo como uma surpresa, porque onde eu trabalho é muito bem falado o trabalho dos comitês de bacias, e aí eu realmente fiquei surpresa com esse depoimento de que o Comitê de Bacia do Estado não estaria sendo efetivo, não estaria sendo, digamos, não estaria sendo eficiente, né, na gestão da água para o mínimo necessário para o município de Jaguaribara. E aí eu queria, né, com essa introdução que eu fiz, perguntar para olha, tem uma pessoa que falou aqui também que ouviu falar bem da atuação dos comitês de bacias. Eu digo isso porque é conhecido, é muito bem falado mesmo entre digamos, os corredores da administração pública estadual, o trabalho do comitê de bacias, inclusive na própria academia também, né? Já ouvi relatos de pessoas dentro dos estudos, né, do âmbito científico, relatando boas notícias, né, boa atuação do Comitê de Bacias do Estado. Então, eu queria ouvir um pouco mais, se a Lívia puder esclarecer, sobre se tem havido avanços, né, nesse diálogo para que nessa gestão não seja subtraído o mínimo necessário de água, até porque quem autoriza, né, essa abertura das comportas, né, quem autoriza a gestão, a distribuição de água é a COGÉ. E ela mesmo, como a Lívia falou, né, o próprio Estado é quem é competente para dar as licenças ambientais e também de outorga de uso de água para a criação dos peixes. Então, assim, como que o município fica com a quantidade de água insuficiente, considerada insuficiente, para a obtenção dessas autorizações, né, para o desenvolvimento da sua atividade. Então, eu achei bastante contraditória essa atuação. E aí eu queria ouvir, se a Lívia puder me esclarecer como que eles justificam, né, esse contrassenso, né, porque se não é possível dar autorização, né, de outorga de uso de água para o desenvolvimento da atividade, e ao mesmo tempo a atividade insuficiente para a autorização, qual é do país tem algum avanço no momento, né, hoje de negociação, para que o município tenha, né, de frente, o mínimo necessário para desenvolver a sua atividade
pessoal. Agradeço a Luciana, eu peço a Lívia só para aguardar um pouquinho, a gente vai fazer o bloco de perguntas, tá? E aí a gente devolve, então, para vocês. Tá? A primeira pergunta, realmente, é essa coisa da teoria e prática, né? E é por isso que eu acho bom esse tipo de aula, porque a gente escuta uma coisa, a teoria do DVC, e outra coisa é como as coisas realmente são, né? E a gente fala bem no ditado popular, pimenta nos olhos dos outros é refresco, uma coisa é o teórico doutrinador falar, outra coisa é quem está sofrendo as consequências, às vezes, da má gestão, da má administração, ou até, às vezes, assim, eu penso que é um pouco da ausência, né? Porque quando você não vê a situação real, às vezes o coração não sente. Então, uma coisa é como as coisas deveriam ser, outra é como elas realmente são. Eu passo a palavra, então, à Patrícia, ao Euler, e, em seguida, eu devolvo, agradecendo já a participação da Luciana, bem bacana. Patrícia, Euler, eu devolvo a palavra aos nossos convidados para que a gente possa providenciar o debate. Patrícia. Oi, boa tarde, todos me escutam? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar e agradecer pela oportunidade de participar desse debate sobre o Castanhão, os novos desafios do desenvolvimento local da Nova Jaguaribara, na pessoa da professora Gina, que fez todas as interlocuções, do prefeito Francine Guedes, das secretárias Lívia Barreto e Jucinete Calou. E gostaria de dizer inicialmente que, apesar de ouvir muito sobre as agruras sofridas no Nordeste, no semiárido, é muito impactante receber da forma como a Lívia nos passou e dizer que realmente é um grande desafio essa questão da gestão da água e de compatibilizar os desafios do meio ambiente, da conscientização da sociedade e também do fornecimento e do acesso à água. A gente tem uma problemática gigantesca e também muito me impressionou a questão, claro, do Comitê das Bacias, porque, no meu entendimento, os comitês, assim como para a Luciana, eu também fiquei um pouco impactada de perceber essa dificuldade junto aos comitês, essa movimentação. Então, no meu entendimento, os comitês, eles eram formados por pessoas com interesse comum, dada a diversidade de interesse em relação ao uso da água, o interesse da distribuição adequada, o uso adequado, em meio a esses conflitos. Então, eu também tenho essa pergunta, eu tenho esse interesse de compreender um pouco mais sobre como é que funciona realmente a questão da sociedade junto ao Comitê de Bacias. Eu agradeço muito pela oportunidade de escutar, de perceber, de sentir mais próximo essa dificuldade, essa visão de quem está inserido nessa realidade, e para mim está sendo muito gratificante, muito grandioso esse encontro. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu passo a palavra ao professor Euler Muniz. Muito obrigado, Gina, pelo convite. Bom rever, Francine. Da mesma forma que várias vezes eu tive em Jaguaribara, com objetivos diferentes. A primeira vez levei um grupo de professores e alunos da arquitetura para ver a implantação de uma nova cidade. Jaguaribara, que está completando 20 anos, é a primeira cidade planejada do estado do Ceará. Então, na primeira vez que fui, nós estávamos com a expectativa, nós, quando recebemos a incumbência de fazer uma nova cidade, geralmente só recebemos um sítio e um programa, e lá o que aconteceu foi algo totalmente diferente. Nós tínhamos uma população que ia ser realocada, então uma resistência muito grande da população, inclusive com os profissionais que foram residir lá para tentar minimizar o problema. A segunda vez que a gente foi com o pessoal da Ambiental. Eles iam estudar a questão do microclima gerado com o espelho d'água, a preocupação de que seria alterar o microclima e como é que ia impactar na piscicultura. E outra vez que eu fui, eu levei o pessoal da gestão, né, da economia, da administração, porque o Francine nos convidou para fazer uma intervenção urbana na margem do espelho d'água,
e nós fomos com o pessoal da arquitetura para fazer o projeto e depois com o pessoal lá da economia para tentar capacitar as pessoas para ter recursos com isso, né? Então, da mesma forma que a gente foi surpreendido da primeira vez com os impactos da população diante da intervenção, inclusive um momento muito impactante foi na mudança do cemitério, né? Teve conflito, muita gente teve que interferir para haver essa mudança. A gente sentiu essa relação social, né, que o Michel falou no início, esse impacto social muito grande, né? Estamos sentindo agora, né, com essa intervenção. Quando se fez o projeto da cidade, a expectativa era mudar o cenário local. E pelo que a gente percebe, essa minha indagação, né, não houve a mudança do cenário local, né, houve um impacto muito grande na população. E o meu questionamento é exatamente isso. Que pontos positivos ocorreram a partir do Castanhão, a partir da cidade, da implantação da cidade, do ponto de vista econômico e social, e eu estou ouvindo só os pontos adversos, né? Falta de renda, né? E como, aí, Gina, como é que a instituição, a universidade, com pesquisa, com conhecimento, pode colaborar dentro desse processo para, né, alterar o que vocês estão enfrentando? Muito obrigado. Obrigada, Euler. A gente vai realizar, a Unifor vai realizar aqui a 14ª Semana do Meio Ambiente, do dia 1º ao dia 5 de junho, e já fica o convite aí para que o Francini, a Lívia, a Jucinete, todo o pessoal aí de Jaguaribara apresente trabalho naquilo que a gente chama o Ser Sertão, né? O que é ser esse Ser Sertão? Quais foram os impactos realmente positivos e negativos do Castanhão? Então, o nosso foco de trabalho vai ser água e clima, não é? E o Ser Sertão. A gente pensa, sobretudo, em focar na Caatinga, mas aí teremos 5 eixos e já fica aqui aberto também o espaço para que o Francini, a Lívia e a Jucineide possam apresentar e continuarmos esse debate. Eu passo a palavra ao doutor Francini Guedes para que dê as explicações, em seguida a Lívia e depois a Jucineide, para a gente poder concluir essa primeira etapa das nossas conversas, né? Agora que eles vão ter na Universidade de Fortaleza, vão continuar tendo, e nos nossos alunos de ambiental, agentes a favor dessa transformação do desenvolvimento local, que parece até agora ainda necessitando de auxílio e de uma visão mais acurada. A palavra é sua, Francini, por favor. Ligar o microfone, Francini. A Unifor nos ajudou, aliás, fez o projeto de urbanização da margem esquerda do Castanhão. Era um local onde visceravam peixes e era muito poluído. E era um local onde o pessoal gostava de tomar banho, levar seu barco, ou ir pescar, alguma coisa. E a Unifor fez um projeto fantástico e nós fomos homenageados quando eu era prefeito. Eu não sou mais prefeito. Quando eu era prefeito, eu tenho um carinho todo especial pela Unifor. Agora, uma das coisas que eu não me conformo, por exemplo, a Cogé vende água bruta. A Cogé vende água bruta. Ela arrecada entre 200 e 300 milhões de reais por ano com a venda dessa água. Jaguaribara, que teve a sua cidade coberta, que teve muita gente que deixou suas atividades, não tem uma participação em nada nisso aí. O dinheiro, os recursos arrecadados com a venda da água é da Cogé. E os municípios aqui, Jaguaribara, Alto Santo, Jaguaretama, eles não têm uma participação em nada desses recursos. Acho que tem que haver uma mudança nisso aí, para que ela possa ter participação. Aquela população que morava na margem esquerda e margem direita, que tinha uma atividade econômica na área primária, não tem mais isso aí, entendeu? E ela tem que ter uma atividade. Nós queremos o apoio da Unifor para que os projetos que foram iniciados, quando iniciaram a barragem, sejam concluídos. Não pode ficar nisso aí.
Não pode. Nós estamos... quando o Mandacaru fala do Mandacaru, eu me lembro que o Mandacaru tem que liberar água para cá. É uma dificuldade tremenda. Não, a água vai para Fortaleza, a água vai para o Baixo Jaguaribe. Tudo bem, a água é para todos. Se é para todos, então é para nós também. Entendeu? Principalmente nós de Jaguaribara. Eu me lembro bem que a gente estava visitando órgãos, quando estava na discussão da barragem do Castanhão, disseram, mas barragem no Ceará não é importante, desde que, de repente, a gente tem uma participação ativa nos resultados econômicos e sociais dessa barragem. E a Unifor pode nos ajudar bastante. Nós já devemos muito a vocês. Não conseguimos recursos para executar esse projeto. Mas ninguém também está parado, não. O prefeito daqui é um rapaz muito trabalhador, sempre vai a Brasília, sempre vai e discute. Nós discutimos já com senadores daqui, com deputados federais, tudinho. Com o governo estadual, nós discutimos, mas não tivemos o apoio. E nesses projetos que foram prometidos, Mandacaru, Curupati 2 e a piscicultura, nós temos que ter. É uma compensação que nós tínhamos que ter. Por que nós perdemos tudo e não temos uma participação nisso aí? E a promessa que foi feita não é só a cidade, não. Não é só a cidade. Eu me lembro de uma senhora que dizia, eu gostava da cidade antiga, que as casas eram conjugadas, eu botava a cadeira na calçada, a vizinha botava e ficava conversando. Hoje as casas são bonitas, isoladas, mas ficam distantes. São coisas que servem até de gozação quando a gente fala disso, mas são coisas que os mais idosos gostavam disso aí. E nós temos que compensar esses gostos, essas coisas que existiam com os projetos econômicos e sociais. Entendeu? Agora, recentemente, eu cheguei na casa de uma senhora que ela faz umas varandas maravilhosas de rede. Aí a amiga, ela sempre tem uma preocupação com o pessoal daqui, aí fez para ela, dizer, olha, nós vamos mandar fazer isso aqui para o senhor. Agora, nós queremos uma casa do idoso, porque o idoso está vivendo muito triste aqui em Jaguaribara. Era basicamente isso aí que eu queria dizer, doutora Gina. Estou aqui à disposição para qualquer tipo de indagação. Muito obrigada, doutor Francini. É bem relevante também essa defesa da população idosa, sem sombra de dúvida, por vezes é tão esquecida, não é? Sobretudo esses que tiveram que sair das suas casas, dos seus costumes, que cederam a sua maneira de viver, a sua cultura, em favor de uma cultura do desenvolvimento que não resultou em desenvolvimento local. Eu passo a palavra para a secretária Lívia também para fazer os argumentos e a conclusão da fala dela dessa tarde. Então, explicando aí a minha crítica ao Comitê de Bacias, né? Eu enxergo que o Comitê de Bacias é um canal onde a gente tem a oportunidade de estar mais próximo dos órgãos que são do governo, né? Assim, principalmente os que gerenciam a água do Castanhão, mais especificadamente aquela que vai para Fortaleza. Então, a minha crítica é essa falta de comunicação também, porque o que é discutido no comitê gera uma ata que deveria, né, essa informação ser vista com atenção, com bons olhos. Tudo que eu falei aqui não é 10% do que já foi dito no comitê. Lá tem representantes da piscicultura, tem representantes da irrigação, é bem representado, né? Tem os órgãos do governo, mas é discutido, é falado, e a gente não vê a ação depois. Essa é a minha crítica, a eficiência. Se é combinado de se aumentou a vazão, um exemplo, aumentou a vazão da água, né? Que vai para Fortaleza. Que a gente solicita, que foi solicitado inúmeras vezes, mas só foi atendido depois que a gente, como Poder Municipal, mandou um ofício diretamente para a SRH,
que esse aumento, essa mudança de vazão, ela seja informada com antecedência para os produtores se organizarem para não ter um surto, reduzir a produção, não povoar. Então, tudo isso, o que os produtores passam é que tudo é conversado no comitê. E é da boca deles também que sai essa informação, que o comitê, para eles não têm mais aquela confiança. Não é que não seja importante, não é que seja inviável, eu só estou dizendo que, para a gente, nesse momento, nos últimos anos, não foi eficaz nessa questão de o que a gente discute lá, do que é falado, não chega, não retorne com uma ação mais eficaz. Muito bem, eu agradeço a sua fala, Lívia. É bastante compreensível a sua fala, né? Que o povo do direito vive pensando que a democracia é o fim em si mesmo, mas na verdade a democracia ela é só um instrumento, né? Participação é um instrumento. Essa democracia, essa participação como instrumento tem que se transformar em ação. Tá? Então, sem ação, ela vira simplesmente o que a gente chama no direito verborragia. Ela vira só palavras, né? Tem uma música que eu gosto muito do francês, que fala parole, 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 e você fica de saco cheio de tanta palavra. Né? O direito pensa que resolve as coisas por palavras, mas está na hora da gente compreender que as coisas se resolvem por ação. Né? Ação fundamentada no direito positivo, que deve ter um normativo do dever ser e do ser. Então, eu compreendo perfeitamente a sua fala. Ontem eu tive uma reunião com a Patrícia, que é minha orientanda justamente sobre isso. Às vezes as pessoas pensam que um conselho de 92 pessoas é eficiente porque tem 92 pessoas, quando às vezes eles possam ser, inclusive, entraves do marketing político, entraves da sectarização política e ideológica. Às vezes eles podem, até estar lá, infelizmente, para trazer problemas e não soluções, né? Então eu faço quase como o Fernando Pessoa, eu estou cheia de semideuses, onde é que tem gente no mundo para realmente resolver os problemas. Então, parabéns pela fala de vocês. Com certeza os alunos aqui da disciplina compreendem exatamente o que vocês estão querendo transmitir. Eu passo a palavra para a Jucineide. Zina, eu só queria dizer o seguinte, deixa eu concluir aqui uma coisa aqui. Eu só queria dizer ao Michel que aquele convite para que vocês venham aqui está de portas abertas para receber vocês, certo? Na hora que vocês quiserem, é o maior prazer receber vocês. Eu quero estar presente aqui. Já conversei com o prefeito, já conversei com toda a equipe técnica dele para receber vocês, para mostrar tudo sobre o Castanhão. Esse convite já está aceito, viu, Francini? A gente vai aqui com a TV Unifoco, se Deus quiser, com o Max, com o pessoal da TV Unifoco, com o Euler, com cada membro, para a gente. Já que nós nos dizemos universidade, que é o ensinando e o aprendendo, que é a logomarca da Unifor, não é? Vamos realmente aprender para que a gente possa, inclusive, ensinar melhor. Então, o seu convite já está aceito, desde que essa situação difícil do Covid, desde que essa situação difícil do Covid permita um pouco, será um prazer levar os nossos alunos até Jaguaribara para a gente entender realmente isso tudo que vocês estão dizendo. Eu passo a palavra, por fim, para a secretária Jucinete, também para que ela faça a conclusão dela. Bom, Gina, o momento agora de agradecimento, tá? Foi muito enriquecedor também. A gente passou a novidade que o livro explicou. E a gente deve agradecer a duas pessoas também, como a Mancini, o deputado Antônio Grande, que sempre está conosco, sempre está buscando melhoria também para a nossa cidade. E eu espero vocês um dia também aqui, as portas estão abertas, um dia bem próximo, né? Tem fé em Deus que essa pandemia vai acabar e a gente vai poder trabalhar novamente. Muito obrigada a vocês. Muito bem. Francini, você poderia, por favor, dizer qual é a população de Jaguaribara, a população e, enfim, a renda básica realmente de Jaguaribara? Olha, eu sempre contestei isso aí. A população residente de Jaguaribara gira em torno de 12 mil.
mas nós temos uma população flutuante. Isso é importante que leve em consideração. População de distritos de Alto Santo, como o distrito de Castanhão, que fica distante 5, 6 quilômetros para Jaguaribara. E fica distante 40, 45 quilômetros da sede do município do Alto Santo. Essa população procura os serviços em Jaguaribara. Quando tem problema de saúde, muitas delas vêm para cá, para Jaguaribara. Naturalmente, é bom para o comércio, que vem comprar no comércio. Também procura as escolas aqui. Por exemplo, Desterro é uma área de Jaguaretama, é uma localidadezinha que fica 5 quilômetros daqui, fica 35 quilômetros distante de Jaguaretama, vem para cá. Poço do Barro, que é um açude do município de Morada Nova, a população de lá, parte dela vem demandar serviço aqui em Jaguaribara. Então, a população do IBGE de Jaguaribara é muito menor do que a população de fato de Jaguaribara, certo? Só para ter uma noção disso. Mas a grande parcela da população é na cidade, entendeu? É a população urbana, é em torno de 9 mil habitantes, entendeu? Na cidade de Jaguaribara. Da zona rural e alguns projetos de assentamento que existem aqui. A renda de Jaguaribara, hoje, se você for medir a renda por dados estatísticos levantados pelo IBGE, outros não dá mais para você dizer qual é a renda aqui de Jaguaribara. Hoje, a atividade econômica era a piscicultura, era a agricultura, hoje não temos mais. Essa aqui é a realidade dos fatos, é a realidade. É uma cidade fantástica, é uma cidade com ciclovias, uma cidade toda no paralelepípedo, uma cidade que é urbanisticamente correta, mas as atividades econômicas, uma tristeza. Bom, eu agradeço a sua fala, esperando que a gente possa falar melhor ano que vem, que a gente consiga melhorar essa situação do desenvolvimento local e econômico da cidade. Eu passo ao tempo aqui, agradeço o doutor Francini Guedes, a doutora Lívia, a doutora Jucinete, a todos vocês que estiveram aqui nessa nossa aula online, ao professor Euler, Patrícia e Luciana. Eu passo a palavra ao Michel Vidal Freire para que ele faça o encerramento da aula de hoje, né, da nossa conversa de hoje, e com certeza essa conversa é o pontapé inicial da nossa relação de amizade e fraternidade entre a Universidade de Fortaleza e Jaguaribara, sabendo que esse coração fraterno do Francini, ele que é um dos embaixadores também da Unifor. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, por vir aqui, por passar a tarde de vocês conosco, e as palavras de vocês não serão em vão, né? Eu passo a palavra ao Michel para que faça a conclusão dessa nossa conversa de hoje. Pronto, voltando aqui. Pronto, eu tenho muito a agradecer, principalmente a professora Gina, por ter dado essa oportunidade, porque realmente essa disciplina de direito ambiental não está sendo só mais uma, não está sendo só mais uma parte teórica, mas nós estamos vendo também a prática, por trazer o Dr. Francini, que tem realmente muita experiência, ele viveu tudo aquilo, todo o processo da antiga e da nova Jaguaribara, sabe realmente os anseios da população, e isso, na verdade, para nós, universitários, mestrandos, e isso é realmente muito enriquecedor, porque a gente muitas vezes fica só apenas na teoria, nos livros, mas quando vemos a prática, é realmente outro mundo totalmente distante. E eu queria mesmo engajar nesses projetos que a professora Gina falou, de auxílio à cidade de Jaguaribara, porque eu me apaixonei pela história do município, pela história em si, pela localização, e inclusive pelos problemas sociais que agora estão enfrentando. Eu tenho muito interesse em conhecer a história de vocês, como o Dr. Francini já convidou, e agradeço bastante a presença de vocês por esta tarde, por darem seu testemunho e a experiência de vida. Realmente agradeço bastante, estou muito grato.
Então, boa tarde a todos vocês. Obrigada aí à TV Unifor. E mais uma vez, foi um prazer passar essa tarde com vocês, uma tarde de reflexão, uma tarde de conhecimento, né? E prazer, Francini, prazer, Lívia, prazer, Jucinete. Sejam sempre muito bem-vindas. E já resta aqui o convite para vocês participarem da 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente, que a Unifor vai promover do dia 1º ao dia 5 de junho. Nós vamos contar com palestrantes nacionais e internacionais, né? Michel Carducci, da Itália, Michel Prier, da França, Ingo Sarlet e Tiago Fenkenstein, do Rio Grande do Sul. Nós vamos contar com a professora Mariana, da Unimar, da Munta Ito, que é dos direitos da natureza, mas mais do que isso, eu acho que a temática essencial e principal é o desenvolvimento local, o desenvolvimento da Caatinga e do Sertão. É um espaço aberto ao diálogo e à apresentação de experiências municipais e, sobretudo, de vencer, né? De tentar realmente fazer com que a Caatinga e que o Ceará seja visto na sua problemática toda própria. Então, obrigada a vocês, eu desejo boa tarde e até muito breve. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada.